pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Voltando aos trabalhos aqui no canal do Pedrosa, e hoje a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre a convocação do Léo Jardim, nosso goleiro que estava merecendo há muito tempo ser lembrado na seleção brasileira. O Dorival chamou ele por conta da lesão do Ederson. A gente vai falar muito sobre esse assunto aqui. Também vamos falar sobre a decisão contra o Nova Iguaçu no domingo, segundo jogo da semifinal do Carioca. O Vasco precisa ir para cima e sobre várias outras coisas. Então fica até o final desse vídeo e, como eu sempre peço para vocês, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixe o seu like nesse vídeo, compartilha e ativa o sininho das notificações. Começando a falar sobre a notícia da semana, que foi a convocação do nosso goleiro Léo Jardim, que já vem merecendo há muito tempo. Desde o ano passado já vem fazendo atuações impressionantes e esse ano começou com o pé direito no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil. Salvou o Vasco em diversas oportunidades, inclusive na semana passada contra o Água Santa, pegando pênalti. Agora contra o Nova Iguaçu no domingo, foi fundamental para o empate do Vasco no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal do Carioca. Então, com a lesão do Ederson, do Manchester City, que se machucou diante do Liverpool no final de semana, o Dorival Júnior lembrou do goleiro do Vasco e fez a convocação. Os números do Léo Jardim são impressionantes e eu trouxe alguns aqui para vocês. O Léo Jardim, que já tem 59 jogos pelo Vasco, foi fundamental na campanha do ano passado. Inclusive, esse ano ele já começou do mesmo jeito que terminou o ano de 2023, fazendo defesas incríveis e salvando o Vasco. Esse ano o Léo Jardim é o goleiro com mais defesas entre todos os outros dos times da Série A. Ele defendeu 81% das bolas em que ele foi acionado, então começou a temporada voando e tá fazendo um ótimo trabalho. Inclusive no jogo contra o Nova Iguaçu, ele recebeu nota 10 do site de estatística SofaScore. Ele fez muitas defesas impressionantes, salvou o Vasco. Ele fez 14 defesas durante o jogo, defendeu 93% das bolas, inclusive 9 defesas de chutes de dentro da área. Então o Léo Jardim vem sendo fundamental pro Vasco desde o ano passado, salvando o time em várias oportunidades na luta contra o rebaixamento. E esse ano começou a temporada da mesma forma, muito bem, tanto que foi lembrado pelo técnico da seleção brasileira. O Léo Jardim é um goleiro que, para mim, foi o melhor do Campeonato Brasileiro em 2023, continuou tendo um nível de atuação absurdo nessa temporada de 2024, o momento é dele. Entre Ederson e Léo Jardim não tem nem comparação, mas entre os jogadores que foram convocados, o Bento e o Rafael, para mim o Léo Jardim é o melhor dos goleiros. Você, Venê? Mas eu acho que ele vai botar o Bento como titular, porque ele precisa ser coerente. Ele tá levando o Léo Jardim agora porque um jogador foi cortado. Sim. Ele anteriormente escolheu o Bento e o Rafael. Então, acho que dessas três opções, o Léo Jardim se torna a terceira opção para Dorival Júnior. Porém, entretanto, se eu tivesse que votar, eu acho que o Léo Jardim seria o titular, porque entre esses três aí, o momento é o Léo Jardim. A sua resposta é quem deve ser? O Bento. Quem você queria que fosse? O Léo Jardim. Perfeito. Inclusive o Léo Jardim, que foi parabenizado por um ídolo do Vasco, um goleiro histórico do clube, Carlos Germano, campeão da Libertadores brasileiro, que também foi campeão pela seleção brasileira da Copa América de 97. O Carlos Germano fez esse comentário, eu vou deixar aqui para vocês, na publicação sobre a convocação do Léo Jardim, reconhecendo o merecimento do goleiro do Gigante da Colina. Com a convocação do Léo Jardim, muita gente se perguntou, qual foi a última vez que um jogador do Vasco foi convocado pela seleção e tal? A galera fez esse burburinho nas redes sociais. A última vez que um jogador do Vasco foi convocado foi o Andrei, em março do ano passado, de 2023, quando ele ainda estava no Vasco. Ele foi convocado pelo Ramon Menezes, o técnico interino da seleção na época. Ele foi titular, inclusive, no amistoso contra o Marrocos, né? O Brasil acabou perdendo de 2-1. Mas essa foi a última vez que o Vasco teve um jogador convocado para a seleção antes do Léo Jardim. Mas antes dessa convocação do Andrei, o Vasco vivia um longo jejum de jogadores na seleção brasileira. Antes dessa convocação, o último jogador do Vasco que tinha sido convocado foi o Luan, hoje no Palmeiras, né? O zagueiro, foi convocado pelo Tite em 2017 para um amistoso contra a Colômbia. E aí, quando a gente vai falar sobre goleiros, a gente faz esse recorte em relação ao último goleiro do Vasco convocado para a seleção, o jejum é ainda maior. A última vez que um goleiro do Vasco foi convocado para a seleção brasileira tem mais de 20 anos. O último foi o Fábio, que foi convocado pelo Parreira para a disputa da Copa América em 2004. Inclusive, o Brasil venceu, né, a Copa América diante da Argentina. O Fábio era o goleiro reserva imediato do Júlio César, né, na disputa da Copa América. Então essa tinha sido a última vez que um goleiro do Vasco foi convocado para a seleção brasileira. Essa semana também começou com burburinho nas redes sociais por conta da declaração do Richarlison em entrevista ao Fred, do Desimpedidos, revelando a sua torcida para o Vasco. Ele que inclusive jogou no Fluminense, no Rio. Ele falou que tem um carinho pelo Fluminense porque jogou lá, mas que o seu time do coração é o Vasco, que a sua família inteira é vascaína. Ele já tinha aparecido com uma camisa do Vasco na
na concentração da seleção, quando o Paulinho e o Douglas Luiz deram a camisa para ele, mas agora ele falou abertamente sobre isso, inclusive falou que acompanha os jogos do Vasco, chega às vezes cansado no CT do Tottenham pro treino, porque o fuso horário é bem diferente, né, do Brasil e da Europa, e falou também que às vezes chega com raiva por conta dos jogos do Vasco, mas foi bem legal a resenha. Eu vou deixar um trechinho aqui da galera falando sobre isso no programa com um vídeo do Richarlison. A família toda é vascaína e eu sou tricolor, né, porque eu joguei lá e tudo, mas eu sou vascaíno, eu tô falando pra você, essa é a primeira vez que eu tô falando do meu time lá no Brasil. Eu sei. E ele sabe que eu acompanho o Vasco aqui de madrugada aí, chego lá no CT lá todo cansadão, às vezes com raiva. Tá, Richarlison, olha aqui, ele ficou com uma cara. Sabe quando tu vai falar uma coisa ao vivo, você pensa, era pra eu estar falando, mas eu já tô falando. Ai, meu Deus, agora já foi? Sabe, Venê? Minha família toda é vascaína. Aí, a família toda do Richarlison é vascaína. Vocês sabem, eu sou muito fã do Pombo, eu acho ele um jogador, assim, eu acho um perfil muito bacana pra seleção, essa pegada de ter uma comemoração, de ser engraçado. Eu acho que isso faz parte da seleção brasileira, traz um olhar muito além do só o futebol, tecnicamente falando. Eu acho ele um personagem muito importante para a seleção brasileira. E que legal saber que ele é aqui, torce para alguém do futebol carioca. E é o Vasco da Gama de Lucas Pedrosa. Eu já sabia, tá, Fernanda? Porque ele falou que foi a primeira vez, mas teve uma concentração da seleção brasileira, que tava o Douglas Luiz, tava o Richarlison, se eu não me engano também tava o Paulinho, que ele veste a camisa do Vasco, então quem acompanha um pouquinho do Richarlison aí já sabia. E ele falou assim, às vezes com raiva, às vezes fico acompanhando, porque é verdade, né? O Vasco faz a gente passar uma raivinha. Mas quando voltar pro Brasil, as portas do Gigantes da Colina estão abertas. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular pro QR Code que tá aí na tela. Aproveita! Um ponto que a gente precisa destacar também foi sobre a estreia do Cleiton Silva diante do Nova Iguaçu no primeiro jogo da semifinal do Carioca, no último domingo no Maracanã. Ele que veio do Casa Pia de Portugal, vinha jogando, né, na Europa e já chegou sendo titular nesse jogo do Vasco. Ele não teve tempo para treinar durante a semana, mas o Pedrosa hoje no SBT Esporte Rio explicou por que dessa escolha do Ramon Dias, do Cleiton começar entre os 11 principais. O Adson, que vinha sendo o escolhido da posição, estava cansado, vinha sendo titular, então foi muito utilizado, né? Principalmente na partida contra o Água Santa pela Copa do Brasil, então precisou começar no banco esse jogo contra o Nova Iguaçu e o Pedrosa falou um pouquinho sobre isso. Ele chegou a treinar, ô Pedrosa? Não, ele só treinou realmente aquele físico, conheceu os companheiros, treinou por meio do vídeo também. Adicionou o pessoal no Instagram. Exatamente, seguiu todo mundo. Entrou no grupo de WhatsApp? Entrou também. Ou não, às vezes demora mais coisa. Mas o que acontece? Primeiramente falando de uma informação, o Cleiton só jogou porque eu já falei aqui, os níveis de cansaço do elenco do Vasco da Gama depois da quinta-feira da partida contra o Água Santa estavam muito altos. O Adson, por exemplo, ele tinha uma minutagem certa para poder jogar e por isso ele não iniciou a partida. Então, como o elenco do Vasco estava muito cansado, o que o técnico Ramon Dias e Emiliano Dias falaram? Estamos aqui com o Cleiton está à disposição, está bem fisicamente porque estava jogando na temporada europeia, vai pro jogo. E foi isso que aconteceu. Então ele entrou como um segundo atacante, ali lado a lado com o Verratti, teve algumas oportunidades, batendo com as duas pernas até, com a direita, com a esquerda, e foi bem para mim na estreia dele, diria que ele tem uma nota aí, nota 8 para a estreia dele, justamente por não conhecer companheiros, justamente por não ter treinado e conseguiu ser importante aí nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Em relação a reforços, como a gente já tinha falado aqui para vocês, nós trouxemos na última semana, o Vasco não desistiu do Marlon Freitas do Botafogo, a prioridade do Vasco agora é a contratação do volante, o Vasco vai até o fim
por esse nome. Lembrando que a janela doméstica abre dia 1º de abril e vai até o dia 19, então o Vasco tem esse tempo para fazer essa negociação. A janela internacional já fechou, né? Fechou no dia 7 de março, inclusive o Cleiton Silva chegou no último dia da janela, mas a janela para contratação dentro do futebol brasileiro abre no dia 1º e se encerra no dia 19 de abril. Então o Vasco vai em busca dessa contratação, sim, o Vasco não desistiu do Marlon Freitas e vai continuar a negociação pelo jogador do Botafogo. A prioridade do Vasco hoje em dia é um volante, tá, Fernando? Eu já falei, a gente já falou aqui quem é esse volante e você conhece muito bem. O Vasco vai tentar a contratação do Marlon Freitas até o fim, isso é fato. O Vasco vai tentar convencer esse atleta, o Vasco vai tentar comprar esse atleta, é uma tentativa que vai acontecer e provavelmente vai acontecer a partir de abril, quando a janela doméstica abre. Se vai acontecer ou não, aí é outra história. Mas a tentativa do Vasco, o foco da comissão técnica, o jogador que eles querem é o Marlon Freitas. O time do Vasco se reapresentou hoje, nessa terça-feira, no CT Moacir Barbosa, para dar início aos treinamentos, focado no segundo jogo da semifinal do Carioca contra o Nova Iguaçu, no próximo domingo. Então, o Vasco vai ter a semana inteira cheia de treinamentos, a semana livre para focar nas atividades para essa decisão. O Vasco precisa vencer o Nova Iguaçu, né? Lembrando que eles têm a vantagem do empate, então se terminar do jeito que ficou o último jogo, quem avança para a final é o Nova Iguaçu, então o Vasco precisa do resultado, vai em busca do resultado. Inclusive, o Nova Iguaçu essa semana vai enfrentar o Internacional pela segunda fase da Copa do Brasil, então como o Vasco na semana passada enfrentou o Água Santa, teve esse compromisso no meio da semana antes da semifinal do Carioca, dessa vez é o Nova Iguaçu, que tem essa partida antes da decisão do Carioca. Então, o time do Nova Iguaçu, inclusive, deve poupar alguns jogadores, deve ir com um time mesclado para essa partida contra o Internacional, focando na semifinal contra o Vasco. Eles estão encarando como o jogo da vida, porque nunca jogaram uma final de Campeonato Carioca, então, já que eles têm a vantagem do empate, eles vão com tudo para esse jogo. Inclusive o Andrezinho, que hoje trabalha na comissão técnica do Nova Iguaçu, já jogou no Vasco, falou sobre isso durante o podcast do GV. A galera comentou sobre esse assunto no programa hoje no SBT Esporte Rio. Então é provável que o Nova Iguaçu vá com um time mesclado diante do Internacional para poder ir com força máxima nesse segundo jogo contra o Vasco pela semifinal do Carioca. Em relação à semana cheia, quem vai ter a semana cheia agora é o Nova Iguaçu. O Vasco vai ter a semana cheia para treinar. Então essa troca de momentos, porque o Vasco jogou na Copa do Brasil na semana passada, pode ser importante também fisicamente, já que o Nova Iguaçu mostrou que fisicamente fez um jogo muito melhor que o Vasco também. É o jogo da vida, da história do Nova Iguaçu, né? E o mais importante, eu cheguei no vestiário depois do jogo e a gente conversou ali. E que bom que tá para tu ver o amadurecimento da equipe. Porque a gente sabe que a gente perdeu a grande chance de matar o jogo ali. Vamos ver o início da... Time titular quinta-feira contra o Inter? Pô, aí tem que perguntar pra ele, eu ia trazer ele aqui. Tu vai dar esse migué mesmo? Mas como é que eu não sou treinador, cara? Mas eu não sou treinador. Mas tu já ouviu alguma coisa? Eu não escuto, eu sou surdo. Segue mudo nessas horas. Essas horas Mas só um indício. O quê? Tirando a brincadeira, você tem que ter, porra, o meio termo. Você não pode também querer abraçar o mundo. Sim. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo contra o Inter. A gente sabe que o jogo contra o Vasco é uma possibilidade. É o jogo única da vida, da história do Nova Iguaçu, né? E o mais importante, eu cheguei no vestiário depois do jogo. Os dois, inclusive. Ele jogou um beijo pro Andrezinho. Jogou no Inter e jogou no Vasco. Você tem a vantagem do empate, que você não precisa vencer, você precisa empatar. Então, quando você precisa empatar e você pensa no Internacional, no Mané Garrincha, num estádio que o Nova Iguaçu não joga, num campo neutro, digamos assim, o campo é do Internacional, entendeu? Então, o time do Internacional é muito bom também, treinado pelo Kudê. A chance maior do Nova Iguaçu é passar pelo Vasco. Vai acontecer? Acho que não. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. E lembrando que hoje tem live do Pedrosa aqui no canal, às 7h30 da noite. Bota o despertador, ativa o sininho das notificações pra ficar ligado em tudo que tá rolando. Como eu sempre peço pra vocês, não esquece de se inscrever se você não for inscrito. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com seus amigos e ativa o sininho das notificações. E qualquer novidade, a gente tá de volta pra informar vocês. Valeu, até a próxima!